Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem nesse dia maravilhoso. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo com triângulos. E dentre todos os triângulos que nós estudamos, eu gostaria de destacar dois triângulos no nosso estudo de hoje. Dentre o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno, né, cada um com suas características, eu queria destacar o triângulo isósceles na aula de hoje. Vamos posicionar o triângulo isósceles da seguinte maneira. Nós sabemos que o triângulo isósceles tem dois lados com a mesma medida e um lado diferente. Então, vamos imaginar que a gente coloque ele nessa posição, com um lado diferente posicionado no chão, né? Como se a gente sabe que pode se posicionar um triângulo de três formas diferentes. Então, vamos imaginar que ele está posicionado assim, com um lado que é diferente no chão, no piso, no plano. Então, nós nomeamos da seguinte forma. O lado que é diferente, nós dizemos que é a base do triângulo isósceles, né? De frente para a base, que é o ângulo do vértice, nós dizemos que é o ângulo oposto à base. E como sabemos, né, esses dois lados aqui são os dois lados que são iguais. O triângulo isósceles, por ter essas características, ele tem algumas propriedades. A primeira propriedade é o seguinte, ó. Por esse lado ser congruente com esse lado, então esses dois ângulos aqui, ó, que estão relacionados com os lados congruentes, também são congruentes. Então, novamente, os ângulos que estão nos lados congruentes também são congruentes. Ou, de uma outra forma, né, os ângulos da base, ó. Perceba que são os dois ângulos que estão na base. Eles são congruentes. E a segunda propriedade é, se você vir aqui e traçar a altura, nós sabemos que todo triângulo tem três alturas. São possíveis serem traçadas três alturas. Se você traçar a altura com relação à base, aqui, ó, ela vai dividir esse triângulo em exatamente dois triângulos iguais. Então, outra coisa, essa altura, além de fazer isso, dividir em dois triângulos iguais, vai dividir BC, o lado da base, exatamente ao meio. Então, se um segmento sai de um vértice e divide o outro ao meio, ele é quem? A mediana. Então, a altura, ao mesmo tempo que ela é altura, ela também é mediana. E outra característica é que esse segmento também vai dividir o ângulo do vértice A ao meio, exatamente ao meio. E nós vimos que o segmento que divide um ângulo ao meio, né, saindo de um ponto até chegar na outra extremidade, é a bissetriz. Então, no triângulo isósceles, a altura relativa à base, além de altura, ela é mediana e é a bissetriz, certo? Com relação à base. E o outro triângulo com relação ao acutângulo, obtusângulo e o retângulo, eu gostaria de destacar na aula de hoje o triângulo retângulo. Nós tratamos ele da seguinte forma. O lado oposto, né? O lado que tem o ângulo oposto de 90 graus, né? O lado que está de frente para o 90 graus, nós nomeamos ele de hipotenusa. Ele é o maior lado, né, do triângulo. E perceba que ele está de frente para o maior ângulo, que é o ângulo de 90. Os outros dois ângulos, né, pela propriedade, eles vão ser menores que 90, ser ângulos agudos, né, menores que 90. Então, a hipotenusa é sempre o maior lado e tem o ângulo oposto como sendo o ângulo reto. Os outros dois lados são chamados de catetos. Ó. Cada cateto tem seu ângulo agudo. Tem esse daqui e tem esse aqui. O cateto menor vai estar de frente para o ângulo menor, oposto com o ângulo menor. E o cateto maior vai estar de frente ao de frente ao ângulo maior. Ok? Então, ó, os catetos são os menores lados de um triângulo retângulo e eles formam entre si o ângulo reto. E são adjacentes aos outros ângulos aqui, ó, do triângulo. Tem-se, por exemplo, já que é um triângulo, são possíveis ser traçadas três alturas. Se ele está nessa posição, perceba que a altura é essa daqui, ó. Se eu virar ele para cá,
der um girozinho aqui no sentido anti-horário, aí esse cateto já vai ser a altura. Agora, se eu giro ele até a hipotenusa ficar rente ao chão, aí a altura já vai ser essa. E das três alturas, que podem ser traçadas no triângulo retângulo, eu vou destacar essa daqui, que é a altura relativa à hipotenusa. Ela vai dividir entre esses dois triângulos e o mais legal dessa característica é o seguinte, ó, imagine que esse lado aqui que mede C seja uma escada, posicionada numa parede e tal. A sombra dela, dessa parede ou desse plano, vai ter essa parte aqui, ó, vai ter esse comprimento M. Enquanto que B, a projeção dela, né, o tamanho da sombra já vai ser N. Então, a altura relativa à hipotenusa, né, é a única altura que, se você traçar, ela vai dividir a hipotenusa em duas partes. Perceba que esse é o maior lado. Nomeei os catetos de B e C e a hipotenusa de A. Então, a altura relativa à hipotenusa é a única das três alturas que divide aqui a hipotenusa em dois segmentos que são exatamente o tamanho das projeções dos dois catetos. Então, sigamos de uma maneira mais informal. Se você fizer a sombra de C, vai dar o tamanho M. E a sombra do B vai dar o tamanho N. E se você somar o M mais o N, vai dar exatamente o tamanho da hipotenusa. O triângulo a seguir é isósceles. Aí ele diz qual é o triângulo que é isósceles. Perceba que ele diz que de A, o segmento AB, no caso esse aqui, daqui para cá, é congruente com AC. Então veja que é o triângulo ABC, que é isósceles. Então esqueça, no momento esqueça esse segmento BD aqui. Esqueça ele por enquanto. Observe só o ABC. Nós temos que esse lado aqui é congruente com esse lado aqui. Então, se esses dois lados são congruentes, esse ângulo é igual a esse. Então, perceba só, considerando o triângulo ABC, os ângulos são 80, Y e Y. E nós sabemos que a soma dos três ângulos em um triângulo é para dar igual a 180. Então, com isso eu posso achar o Y aqui, ó. Então, Y mais Y, 2Y. Esse 80 aqui que está somando, passa subtraindo. Ficamos com 2Y igual a 100. Depois, esse 2 que está multiplicando, podemos passar dividindo. Encontramos Y igual a 50. Então, no triângulo ABC, nós já temos os três ângulos. Aqui é 80, aqui é 50, aqui é 50. Aqui é 50, ok. Continuo a leitura da questão, né? Que eu fiz tudo isso considerando só a primeira frase aqui. Agora ele diz o seguinte: se BD é a bissetriz do ângulo B, ou seja, aqui, ó, esse segmento de B até D é bissetriz de B. Se ele é bissetriz de B, quer dizer que ele divide esse ângulo exatamente ao meio. Se ele todo vale 50, então quer dizer que esse trechinho aqui vale 25 e esse também vale 25. Meio a meio. Certo? Cada trechinho aqui vale 25. Ok. Continuando aqui a leitura da questão. Determine em seu caderno as medidas de x e y. Ok. X e y eu já calculei. Falta só o x. Perceba que x está inserido no triângulo BCD. BCD. E que a gente já tem esboçado os três ângulos desse triângulo BCD. Ó. O ângulo em B aqui, indo de B até D, é 25. Aí aqui é x, x. E o outro ângulo que é esse aqui, que a gente já calculou, que é o y, que é 50. Então, a soma dos três tem que dar 180. Dá para encontrar o x, então, ó.
25 mais 50 dá 75. Vai passar para o outro membro, menos 75. Aí, 180 menos 75 dá 105. Pronto. Encontramos aqui x e y, lembrando das propriedades com o triângulo isósceles e do significado do que é uma bissetriz. O próximo exemplo, nós temos o seguinte, sabendo que na figura a seguir o triângulo PQR, que é isso aqui, PQR, ele é congruente ao triângulo RST. Determine o valor das medidas de x e y. Então, observe, gente. Temos dois triângulos retângulos. Se eles são congruentes, quer dizer o quê? Que a hipotenusa daqui tem que ser igual à hipotenusa daqui. Quer dizer que o menor cateto daqui, perceba, o menor cateto daqui é esse. Tem que ser igual ao menor cateto daqui, que é esse. E o maior cateto dali, que é esse daqui, tem que ser igual ao maior cateto daqui. Nós vimos que é dessa forma para que dois triângulos sejam congruentes, né? Os três lados iguais e os três ângulos internos iguais. Aqui nós estamos relacionando as medidas dos lados. Então, veja só. Pegando o maior lado daqui, que é 2y menos 6, tem que ser igual ao maior lado desse outro triângulo, que é 12. Agora dá para isolar o y aqui, ó. Passa menos 6 mais 6. Aqui dá 18, né? 12 mais 6. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Encontramos y igual a 9. Ok. E agora comparando os menores catetos, que são desse lado é 9 e do outro lado x mais 1. Eu posso pegar esse mais 1, passar para o outro lado menos 1. 9 menos 1 dá 8. Ficamos com 8 igual a x, então x é igual a 8. Prontinho. Nós utilizamos o que para resolver essa questão? Nós utilizamos congruência entre triângulos retângulos. É só observar os ângulos e as posições. Hipotenusa com hipotenusa, cateto menor com cateto menor, cateto maior com cateto maior. Vamos fazer mais alguns exercícios envolvendo triângulos. Temos aqui, na figura a seguir, AH, que é essa parte aqui, ó, é a altura relativa ao lado BC, aqui, do triângulo ABC. Nessas condições, determine as medidas x e y indicadas na figura. Você tem três triângulos aqui. Veja só, você tem esse, tem o triângulo ACH, você tem o triângulo ABH e tem o geral, o triângulo ABC. Comece por algum. Então, veja, se eu começar aqui, aqui eu tenho 28, tenho o ângulo de 90 e está faltando só o x. Então, perceba que aqui é mais fácil você começar com esse. Já nesse outro aqui, falta x, falta o y e você só tem o 90. Então, se a gente começar os cálculos pelo triângulo ACH, a gente já encontra o x. Então, a soma dos três triângulos tem que dar, o dos três ângulos tem que dar quanto? 180. 28 mais 90 aqui dá 118. Você pega agora esse 118 que está somando, passa subtraindo para o outro membro. E encontramos x igual a 62. Ok, agora vamos observar um dos outros triângulos aí. Perceba, você já tem, nesse outro aqui, nós temos o ângulo de 90. Temos o y que está faltando, mas já encontramos o x, que é 62. Então, no triângulo ABH, eu posso fazer o quê? A soma dos três ângulos, que também tem que dar 180. Então, y
mais 62, mais 90, igual a 180. Aqui vai dar 152. Passa menos 152 para o outro membro, encontramos y igual a 28. Então, observe como é interessante as características dos ângulos num triângulo retângulo. Perceba, ó, a gente traçou a altura relativa à hipotenusa. Observe que esse ângulo aqui, ó, é exatamente igual a esse. E que esse outro aqui, esse, é exatamente igual a esse. Então, se você conhece essa propriedade, essa característica do triângulo retângulo, você consegue fazer ter os resultados sem nem precisar fazer cálculo. Você teria aqui que o y é igual ao 28. E se você fizer 90 menos o 28, né, que a gente sabe que o ângulo no vértice A é 90 graus, essa parte aqui, ó. Aqui é 90 graus. Então, se você sabe disso, né, lembra das propriedades do triângulo retângulo, você faria 90 menos 28, que daria 62, que é o x, que é exatamente esse ângulo aqui. Na próxima questão, nós temos aqui, na figura a seguir, temos R paralela a S. Então, nós temos duas retas paralelas traçadas aqui dentro desse triângulo. Então, isso nos vai garantir algumas propriedades. Sabendo que o triângulo AMN, esse daqui, ó, é isósceles, ou seja, esse lado é igual a esse, determine as medidas de x e y indicadas. Se esse lado é igual a esse, e esse ângulo aqui mede x, então esse aqui também mede x. E num triângulo, a soma dos três ângulos internos dá igual a 180. X mais x, 2x. Esse 80 somando passa subtraindo. Ficamos com 2x igual a 100. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Encontramos x igual a 50. Nem é necessário cálculo para encontrar o y. Por essas duas retas serem paralelas e esses lados aqui seguirem ó, com a mesma inclinação, você pode vir com um esquadro aqui, um transferidor, e observar ó, que esse lado tem a mesma medida desse, que aliás, que esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, e que esse ângulo tem a mesma medida desse. Ou seja, y é igual a x. Então, y também é igual a 50 graus. Pronto, já terminamos a questão 2. A próxima questão diz: os lados A e B de um triângulo ABC medem respectivamente 9 e 18. Quanto pode medir o lado C? Nós vimos que a condição de existência de um triângulo é que um lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Então, se nós temos um triângulo medindo com os lados medindo A, B e C, os três têm que obedecer a essa condição aqui. Que o A ele tem que ser, começando com qualquer um dos três, né? Que o C ele tem que ser menor que o A mais B, né? O C tem que ser menor que a soma dos outros dois. O B tem que ser menor que a soma dos outros dois, que no caso é A e C. E o A também tem que ser menor que a soma dos outros dois. A questão diz que A vale 9, o B vale 18, e nós queremos saber ter alguma conclusão contra os valores que C pode assumir. Então, vamos observar aqui a primeira condição. Ó. C tem que ser menor que 9 mais 18. 9 mais 18 dá 27, então
como a primeira aqui, o primeiro critério, nós concluímos que C pode ser qualquer valor menor do que 27. Tipo, pode ser 26,9, mas não pode ser 27. Então, qualquer valor menor do que 27. E vamos ver esse outro aqui. O B, que é 18, tem que ser menor que o A mais o C. O A vale 9, o C a gente não sabe. Se você isolar aqui o C, ó, você passa o 9 para cá. Tá mais 9, vem menos 9. 18 menos 9 dá 9. 9C. Você tem 9 menor que C, ou você pode escrever C maior que 9. Então, a gente conclui o quê? Que C pode ser qualquer valor maior do que 9 e menor do que 27. Senão, não vai dar certo essa condição, nem essa e com certeza também não a terceira. Então, nós concluímos que o lado C pode medir qualquer valor, desde que seja maior do que 9 e menor do que 27. Observando a figura a seguir, com as suas indicações, podemos dizer que o triângulo AHB, que é isso aqui da esquerda, é congruente com o triângulo AHC, que é o triângulo da esquerda. Sabendo disso, responda as questões. Qual é o caso de congruência? Sem precisar calcular o que falta, só observando o que tem. O que nós temos é o seguinte: temos esse lado compartilhado para os dois. Temos que esse lado é igual a esse e temos esses dois ângulos aqui iguais. Então, nós temos lado, ângulo, lado. Desse lado também comprovando lado, ângulo e ângulo, lado, lado. Ó. Esse lado com esse lado compartilhado, então igual para os dois. Esse lado aqui está indicando na figura que os dois são congruentes, então lado com lado. E aqui, veja só, ângulo com ângulo. Então, é o caso de congruência, lado, ângulo, lado. Então, sabendo, né, que os dois triângulos são congruentes, ou seja, ângulos internos iguais e medida dos lados também iguais, né, suas medidas correspondentes, a gente encontra as outras aqui só observando, sem precisar fazer cálculo. Então, veja só, a letra B pergunta quanto vale a medida de x. A gente já tem que esse lado é igual a esse. Temos esse lado compartilhado. Então, perceba que o x, que é a hipotenusa desse triângulo, tem que ser igual à hipotenusa desse outro triângulo. Então, a gente tem que x é igual a 40. Da mesma forma, comparando os ângulos agora. Nós temos que esse ângulo, do jeito que esse ângulo é igual a esse, nós temos que esse ângulo é igual a esse. Então, nós temos que C mede 50 graus. Falta só o ângulo A. Então, veja só, em um dos dois triângulos, já que os dois são iguais, dá para você encontrar o A. Se você observar o triângulo no triângulo ACH, nós temos o ângulo A que está faltando, mais 90, mais o C, que a gente já sabe quanto mede, que é 50. Em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos é igual a 180. Esse mais esse, 140. Passa, né? Tá positivo, passa negativo. Encontramos aí que o A, né? 180 menos 140, encontramos que o A mede 40 graus. E na questão 5, nós temos no triângulo, na figura a seguir, o triângulo PCD, que é esse aqui, ó, PCD é congruente com o PAB, ou seja, esses dois triângulos aqui são exatamente iguais. Seus ângulos correspondentes, seus ângulos internos correspondentes e as medidas dos lados correspondentes. Então, veja só. Nós temos que esse trechinho aqui, ó, esse lado é igual a esse. Nós temos, deixa eu pegar outra cor, que esse lado é igual a esse. E que esse, como já está indicado aqui, ó,
esse é igual a esse. Continuando na leitura da questão, nós tínhamos o seguinte. AB mede 6, ou seja, de A até B aqui mede 6. Então, a gente conclui que esse lado aqui também mede 6, mas continuando a leitura. CD mede 2x menos 2. Então, ó, se esses dois lados são iguais, 2x menos 2 é igual a 6. Aqui já dá para você achar o x. Ó, vai passar mais 2, né? O menos 2 passa mais 2. Ficamos com 2x igual a 8. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Encontramos x igual a 4. Continuando. CP, cadê? De C até P, que é esse lado aqui. De C até P mede 22 menos y. E de B até P, tá aqui, ó, de B até P, que é daqui até aqui, mede 4y mais 2. E como a gente já concluiu, esses dois lados são iguais, ou seja, 22 menos y tem que ser igual a 4y mais 2. Eu posso fazer o seguinte, ó, esse mais 2 passar para cá, menos 2, e esse menos y passar para o outro lado, mais y. Aqui fica 20, e esse mais esse, 5y. Esse 5 está multiplicando, pode passar dividindo. 20 dividido por 5 dá 4. Então, só utilizando as propriedades com relação a triângulos isósceles, né? Lados iguais, congruência e um pouco mais sobre o que a gente viu na aula de hoje, a gente conseguiu resolver da maneira mais prática os exercícios. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e aquele abraço.